Um estilo de vida em comunidade, um estilo de vida no modo bíblico, no ensino e na conduta, um estilo de vida com propósito. Eu sei que essa palavra é até na moda, né? Teve livros de best-seller com essa palavra propósito, mas é exatamente a palavra que está aparecendo aqui, né? Que estou usando também a versão NVI. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. O que é o propósito? É o motivo, a causa que orienta a vida do apóstolo Paulo. O que era o norte? O que orientava a vida do apóstolo Paulo? Para onde que ele queria ir? Por que ele estava saindo e pregando o evangelho? Qual é o motivo da minha vida? A causa maior, a causa orientadora de tudo que eu faço. É isso. Qual é o propósito? Por que nós estamos na terra? Se for pensar assim, para que a igreja continua na terra? Existe um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito de ser pai? O Cleito estava aqui falando das crianças. Qual é o propósito de ser pai? A gente tem o prazer, tem o nosso filho, a gente cuida, beleza, para nosso prazer. Mas espera aí, você esquece que você está colocando um filho no mundo, nesse mundo cheio de ideias, cheio de coisas. Você é esse líder, esse educador espiritual na vida dessa criança, para fazer dele um discípulo e uma discípula de Jesus. Sim ou não? Então, Paulo está dizendo, você conhece de perto, tem seguido de perto o meu propósito, a minha causa. É interessante o apóstolo Paulo, gente, porque aqui está mostrando a determinação dele em cumprir a missão de Cristo. Agora, esse homem de Deus aqui, ele não andou com Jesus fisicamente, não é isso? Ele não foi como aqueles outros discípulos que andou com Jesus fisicamente. Ele foi o último apóstolo a ser chamado, a ser incluído no rol apostólico. Ele é o maior escritor do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. O homem mais usado por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. E ele abriu igrejas no mundo todo afora. Por quê? Ele está dizendo, você tem seguido de perto o meu propósito. Você sabe que existe uma causa na minha vida. E às vezes a gente fica meio sem norte. Qual é o propósito? Meu propósito é trabalhar e me aposentar, né? Meu Deus, quando eu quero me aposentar, ir para a praia e ficar de boa. Não, com certeza isso faz parte da vida também. Meu propósito é só fazer exercício, meu propósito é só estudar. Um cristão, um homem, uma mulher de Deus, ele tem uma causa maior, que é em tudo que ele vai viver, ele quer glorificar o nome de Deus, ele quer levar o nome de Jesus, ele quer levar o amor maior, que é a presença de Jesus na vida das pessoas. Amém, gente? O propósito gera determinação. Por que o apóstolo Paulo foi tão determinado dessa forma? Um pensamento que me veio foi esse. O propósito gera determinação. Mas olha lá, muitas vezes o propósito parece que só surge com a dor. O propósito muitas vezes parece que só acorda na gente na hora da dor. É aquele negócio, não vem por amor, vem pela dor. Parece que a gente só acorda para entender o sentido da vida, da fé, da vida cristã, na hora da dificuldade. Então, o propósito gera determinação. Vamos definir o propósito da nossa vida, vamos ser determinados naquilo que a gente quer e vamos caminhar, porque o tempo vai passar, o ano vai passar. Amém, gente? E em quarto princípio para nós olharmos nesse versículo, finalizando o mês de janeiro, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, e aí ele começa a citar algumas palavrinhas interessantes, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, que eu vou dizer aqui um estilo de vida no Espírito, Por que isso? Porque o que ele está fazendo aqui, quando ele cita a minha fé, minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, ele está citando Gálatas 5, alguns aspectos do fruto do Espírito Santo. O que ele está trazendo, ele está falando, você conhece o fruto do Espírito Santo que é transmitido através de mim. Minha fé, minha paciência, não é o meu esforço humano. Lá em Gálatas isso é muito bem explicado. A obra humana, a vontade humana, o meu esforço puramente humano, e a obra do Espírito em nós.
E lá, na verdade, vai mostrar que existe inclusive uma guerra entre a carne e o espírito. É verdade ou não é? A palavra usada carne, que se refere à nossa natureza humana, o ego humano, a minha vontade humana contra a vontade de Deus, e a vontade do Espírito de Deus em nós. Isso é uma vivência que a gente tem que trabalhar. Vamos viver na carne ou no Espírito? As obras da carne que a gente vê lá, gente, e a gente vê também o fruto do Espírito. Qual que é a diferença? Se é obra da carne, é algo que você faz. Você quer fazer, você está alimentando isso. Mas quando é fruto do Espírito, se eu me entrego a Jesus Cristo, vou viver em Jesus, o Espírito Santo vai fluir em mim, vai produzir isso. Você pode estar dizendo, mas eu não consigo ter fé, eu não consigo ter paciência, eu não consigo ter amor, lá. Isso é fruto do Espírito. Vamos entender melhor. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, na vida do ser humano, fundamentado aqui, lá o que a gente lê lá em Gálatas, que completa isso aqui, se não for o Espírito, gente, a nossa religião, a religiosidade, não passa de uma idolatria. Não passa de idólatras. Não é isso que diz lá em Gálatas? Obra da carne, idolatria. A religião, a religiosidade, sem o Espírito, é só um monte de idólatras loucos. Idolatrando coisas, pessoas, idolatrando templos, idolatrando ideias. A religião sem o Espírito é idolatria. A religião sem o Espírito é feitiçaria. É um monte de louco fazendo feitiçaria pelos seus próprios desejos. Se não é o Espírito em nós, a religiosidade é idolatria, é feitiçaria. Se não é o Espírito Santo em nós, a sexualidade humana se torna imoralidade. Se não é o espírito humano, a sexualidade se torna impureza. A sexualidade se torna libertinagem. É isso que diz lá. Se não é o Espírito Santo, sua vida sexual não será boa. Pode estar casado, solteiro, se não é pelo Espírito Santo, a sexualidade será imoralidade, impureza, libertinagem. Se não é o Espírito em nós, o nosso prazer, aquilo que nos dá prazer, vai virar orgia. Vai virar embriaguez. Em vez de ter prazer, a pessoa está vivendo debaixo de orgia, debaixo de embriaguez. Se não é o Espírito em nós, os relacionamentos, as nossas relações, será ódio, discórdia, porque se o Espírito não trabalha em nós, nossos relacionamentos é isso. Ódio, discórdia, dissensões, facções, brigas. Porque nós até iramos, sim ou não? Diz da palavra, mas o Espírito em nós nos faz entender que isso tem que ficar lá crucificado em Cristo. Se não é o Espírito Santo em nós, os nossos relacionamentos nesse ano, na carne, só vai acontecer ódio, discórdia, dissensões, facções. Sua família não vai viver em paz. Se não é o Espírito Santo em nós, o caráter humano, ele vai ser voltado ao ciúme doentio, à inveja, à ira, ao egoísmo. Pensar no outro, não, isso não faz parte. Porque isso depende do Espírito em nós. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui da fé, da paciência, do amor, da perseverança, ele está citando exatamente alguns aspectos do fruto do Espírito que a gente vê completo lá em Gálatas 5:16 em diante. E aí a perguntinha para nós: qual será o nosso estilo de vida? Na carne ou no Espírito? Pergunta para a pessoa do seu lado, você está na carne ou no Espírito? Se ele ficar com raiva, você fala, está na carne. E se ficar com raiva de mim, fala, está na carne 2 vezes. Que eu mandei falar. Aí, gente, mas é isso. Que estilo de vida, né? No Espírito. Se não é Deus em nós, se não é o Espírito Santo em nós. Aí ele apresenta o que Paulo apresenta para Timóteo. Ele fala da sua fé. A gente poderia citar todos os aspectos do fruto lá. Vamos citar apenas o que está dizendo aqui nesse versículo. Ele fala da fé. Que fé é essa? A fé se refere à convicção que ele tem. Ele não está falando, gente, só da doutrina está certa. Olha, ele falou lá do ensino antes, não foi? O ensino é esse, está certinho. Mas aqui ele está dizendo, você está seguindo também a minha fé. Veja bem a diferença. O ensino, que é a doutrina,
A doutrina está certa, mas a pergunta é, você tem convicção nessa doutrina, neste ensino? Você tem convicção nisso que você aprendeu? É isso que ele está dizendo para Timóteo. Você tem seguido de perto a minha fé, a minha convicção. Essa é a diferença. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes você pode ter pessoas que têm fé. Você vê que ela é uma pessoa de fé, ela busca Deus, mas ela está buscando em doutrinas, em ensinos errados. E aí é a nossa confusão. Muitas vezes você está criticando a fé de uma pessoa. Não, não é a fé dela que está errada. Ela tem fé. A convicção dela está certa. Só que ela está colocando a convicção numa doutrina errada. Por isso que precisa do Espírito Santo, através de nós, das nossas vidas, dos nossos atos, do nosso amor, iluminar, agir na vida daquela pessoa, e ela vai ver, nossa, mas isso aqui está errado. Eu não vou seguir a Deus dessa forma. Estão entendendo, gente? Está claro ou está escuro? Você tem seguido de perto a minha convicção. Eu vou dizer para você algo, hein? Não fica com raiva de mim, não. Muitas vezes nós estamos aqui, nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas, mas nós não temos plena convicção disso nas nossas vidas. Eu sei qual é o ensino, eu estudei, eu li a Bíblia toda, mas a questão é, eu tenho fé nisso, eu tenho convicção sobre isso.